Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui a outros cenários de aplicação do 5G, iniciando por Smart Grid. O sistema de energia ele é composto pela geração, que é onde a energia é gerada, seja hidrelétrica, energia solar, termoelétrica, enfim. Aqui no Brasil se utiliza principalmente energia gerada por usinas hidrelétricas. E também, após a geração, a energia precisa ser transmitida, que entra a etapa de transmissão, depois distribuição, até chegar ao consumidor final, seja uma casa, uma indústria, enfim, você está usando energia nesse exato momento para assistir essa videoaula. E aqui, a tensão é elevada depois de ser gerada para ser transmitida, depois ela também é reduzida para ser distribuída e reduzida novamente para ser entregue até o consumidor final, até a área de consumo. Então, nesses três níveis aqui, UHV, Ultra High Voltage, EHV, Extra High Voltage e HV, High Voltage, alta tensão, se trata das etapas iniciais, geração e transmissão, onde temos essa tensão mais elevada e a conexão com a internet é feita principalmente por rede privada da própria companhia, utilizando ali fibra ótica nesse sentido. E até porque são menos pontos de conexão. Apesar de existir uma grande distância, quando eu digo menos pontos, eu quero dizer menos nós na rede que vão se conectar. Já na etapa de distribuição, não. Nessa etapa com menor tensão, existem muitos pontos de distribuição e de consumo, ainda cada casa, por exemplo, é um ponto de consumo. Então, milhares de pontos, milhões de pontos. E nesse sentido, essa área de alta tensão mesmo é aplicável, ok, se utilizar fibra ótica, mas nessa segunda parte se torna inviável, porque utilizar uma comunicação sem fio nesse contexto é mais interessante e mais barato. Imagina se a empresa, para fazer um smart grid, onde está tudo conectado, necessitasse conectar uma fibra ótica em cada casa. Seria inviável. Aqui temos o contexto atual da comunicação na malha energética. Existem vários departamentos, como por exemplo o departamento de operação e inspeção, que é responsável pela automação da distribuição, inspeção e segurança. Logo, necessita que esses dados transmitidos sejam transmitidos por uma rede segura, que se tenha uma isolação, uma boa segurança, uma latência menor. Entretanto, como podem observar nestes gráficos, tanto para a operação inspeção como para marketing, a parte mais expressiva da comunicação é feita por rede sem fio. E para esse tipo de aplicação, o uso de redes públicas pode representar riscos de segurança e baixa confiabilidade. As redes elétricas estão evoluindo, se tornando cada vez mais inteligentes, indo no caminho de se tornarem smart grids, onde, neste contexto, o uso de recursos é otimizado, o sistema é mais seguro, há maior eficiência na utilização de energia limpa. Quando a gente diz energia limpa, vamos usar como exemplo a energia solar. É interessante, é sustentável, mas não é estável, visto que a quantidade de energia varia durante o dia, por condições climáticas mesmo. Ficou nublado, a energia gerada já é menor. Então, é necessário que se tenha um sistema de distribuição, um controle na rede de distribuição de forma robusta, de forma que não se tenha falhas durante a operação, que o sistema esteja sempre conectado e confiável. Bem, aqui temos os requisitos, né, para os requisitos de comunicação para a fase de distribuição e de consumo. Até porque na distribuição e de consumo que a comunicação sem fio é mais utilizada. E observando esses serviços aqui, ó, listados nessa tabela, todos eles são atendidos de alguma forma por recursos do 5G, seja baixa latência, maior largura de banda, conexões massivas. Então, o 5G ele traz diversas vantagens neste contexto de smart grid, oferecendo o suporte de forma eficiente a esses serviços. Cada um desses quatro cenários possui uma necessidade específica. Então, observe aqui que para automação inteligente na energia distribuída, precisamos de uma baixa latência e uma alta isolação. A largura de banda pode ser pequena. Já para o controle a nível de milissegundo, para controle preciso, precisamos também de alta isolação, baixa latência, grande confiabilidade e um pouquinho mais de banda que o primeiro.
Já para a coleta de dados de consumo em baixa tensão, o que realmente importa é a conexão massiva, visto que poderia ter um medidor desse inteligente que já envia o quanto de energia foi consumido no dia ou no mês da empresa de distribuição. Então, poderia ter um em cada casa, em cada unidade consumidora. E para a geração distribuída, também a conexão massiva é importante, a confiabilidade também ali está no topo, mas também tem seus requisitos ali de isolação, de latência, apesar de não ser tão expressivo quanto os primeiros. E com o uso do slice no 5G, cada serviço pode ser alocado em uma slice que atenda melhor suas necessidades, onde se um serviço se trata de controle, ele precisa ter uma baixa latência. Se trata da coleta de dados, entra a parte de conexões massivas. Então aqui os dois primeiros, onde temos funções de controle, colocamos aqui na slice de baixa latência para atender os seus requisitos. Por essa etapa de coleta de dados de consumo, uma slice de conexões massivas. No caso da geração distribuída, precisamos ter uma baixa latência e também entra essa parte de coleta de dados. Precisamos de conexões massivas. Então, neste caso, a slice utilizada é para conexão massiva e também para baixa latência, onde a conexão massiva é utilizada para uplink e de baixa latência o downlink. Outro campo de aplicação está na área da saúde, a área de assistência médica inteligente, onde no contexto atual de assistência médica há alguns problemas, algumas dores que precisam de solução, como por exemplo, existe uma quantidade limitada de recursos ou recursos distribuídos de forma desigual. Uma pessoa que vive uma região mais desenvolvida, ela acaba tendo mais acesso a recursos de saúde do que uma pessoa que vive uma região mais carente. E também aqui, esse slide ele é contextualizado na China, como podem ver aqui, a quantidade de trabalhadores na área da saúde é de 1 para 1.000, isso em 2017. Também uma situação que a pessoa precisa aguardar 3 horas para ter um diagnóstico de 5 minutos. Isso é uma situação que o avanço da tecnologia, se utilizando a assistência médica inteligente, pode contribuir na mitigação desses problemas, mais especificamente com o uso de diagnóstico remoto, onde o médico ele pode atender até uma quantidade maior de pessoas no dia, de forma que a troca de pacientes ali, o tempo entre uma consulta e outra pode ser reduzido e ainda deixa de se existir limitação geográfica. Um médico que está numa cidade X, ele pode atender pessoas de qualquer lugar do mundo. Outro problema é a quantidade limitada de especialistas para um número de pacientes cada vez maior em alguns cenários. Aqui temos um crescimento anual de pessoas com Parkinson de 100 mil pessoas, enquanto apenas 1.000 cirurgias são realizadas anualmente. Essa cirurgia permite com que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor, reduza o sintoma dos tremores e acaba que a maioria não consegue ter acesso. Apenas uma pequena porção tem acesso a esse tipo de cirurgia. Então, com o uso em cirurgia remota, a quantidade de cirurgias pode aumentar. Imagine um cenário onde o médico pode atender diversos hospitais sem precisar gastar tempo se deslocando. Em situações de emergência, um tratamento médico remoto também pode reduzir a chance da pessoa morrer até chegar ao hospital. E a quantidade de pessoas mais velhas na população, a proporção tem crescido, considerando que nos anos 2000, pessoas com mais de 55 anos correspondiam a 12% da população. Já a projeção para 2030 indica que este grupo vai chegar a 20% da população, o que acaba demandando mais serviços médicos. E tem aumentado serviços e aplicações médicas que utilizam de rede móvel, e o 5G pode atender melhor esses serviços, o que inclui a área de diagnóstico, cirurgia, monitoramento de saúde também. E tudo isso fazendo uso dos recursos que vêm com 5G. Baixa latência, maior largura de banda, conexões massivas, pois é de suma importância que esses serviços sejam atendidos de forma satisfatória e são delicados, inclusive. Uma cirurgia remota mesmo, um delay que ocorria ali durante a operação, ela pode fazer com que o médico
cometa algum erro, visto que o médico vai estar vendo uma imagem ali, caso essa imagem que ele está recebendo esteja com atraso, ele pode acabar fazendo um movimento errado no instrumento de operação, no controle. Então é importante que o serviço seja super confiável, isolado, tenha baixa latência, tenha uma segurança de rede interessante também. Então o Slice não só para o cenário de cirurgia, mas para todas as aplicações aqui também desempenha um papel muito importante. Então esse atendimento médico inteligente, ele entra nessa parte de comunicação sem fio para fornecer cobertura, a rede para os dispositivos, toda essa parte remota, onde se trata do compartilhamento de recursos entre os hospitais, comunicação em tempo real entre médico e paciente, sistema inteligente para realizar a alocação de recursos, fornecer uma experiência digital. Enfim, com o uso do 5G é possível atender todas essas demandas. Outra área de aplicação é na área de educação, Smart Education. E aqui temos a dinâmica atual de ensino, onde se utiliza métodos simples, aquele sistema onde o professor ensina no quadro e o aluno anota, ali no quadro negro. Também é pouco eficiente e a distribuição de recursos ela é desigual, de forma que áreas mais desenvolvidas elas possuem mais recursos, as escolas costumam ter uma infraestrutura melhor do que áreas mais afastadas. As educacionais atualmente elas possuem seus desafios, ali dificuldade no compartilhamento de recursos, capacidade insuficiente para suportar novos serviços, baixa segurança de dados. E utilizando o 5G para uma sala de aula inteligente, teremos uma rede unificada, também uma boa banda larga, uma conexão rápida, com baixa latência, capaz de suportar novos serviços e aplicações para modernizar o ensino. E como exemplo, temos esses dois casos de uso, onde podemos utilizar realidade aumentada e realidade virtual para aprimorar o ensino, para fornecer uma educação de maior qualidade e dinâmica, de forma que seja mais interessante para o aluno. Em portas inteligentes, podemos utilizar o 5G para fazer controle remoto de navios, obter posicionamento em tempo real de veículos autoguiados de transporte para facilitar o gerenciamento no porto, também promover direção autônoma e assistência de direção ali, fazer o upload de vídeos em HD das áreas de transporte, também da área de carga no porto, vídeo de segurança, vídeo de inspeção dos containers dos navios. E além disso, se torna possível fazer inspeção com uso de robôs e drones para substituir um trabalho que atualmente é feito de forma manual. Em nosso último cenário, temos as fábricas inteligentes. Passamos por revoluções na indústria ao longo do tempo. A primeira com a mecanização, depois uma nova revolução com a eletrificação. Também houve uma mudança muito significativa quando passou-se a usar automação, e nessa nova era, na indústria 4.0, temos uma era inteligente, onde fazendo o uso de tecnologias de comunicação e informação como cloud computing, big data, IoT, inteligência artificial, há uma mudança da forma como as indústrias operam, como as empresas, as indústrias lidam com as informações, também traz novos recursos associados ali para uma evolução na logística e também promove modelos de negócios mais inovadores. Atualmente na indústria se utiliza principalmente a rede cabeada, só que isso tem algumas desvantagens, porque leva muito tempo para fazer o cabeamento completo, é pouco escalável, também os cabos acabam sofrendo com corrosão e o cabo sofrer corrosão gera um custo maior, porque tem que ter uma inspeção, tem que se garantir que aquela conexão vai funcionar o tempo todo para a fábrica não parar, se o sistema for baseado nisso. Então, é necessário que se invista em inspeção e também troca dos cabos que estiverem apresentando problema, o que gera um custo alto. E para a comunicação sem fio, pode-se usar o Bluetooth, entretanto, ele possui uma quantidade limitada de dispositivos e uma curta distância de operação. São desvantagens bem significativas. O Wi-Fi também, ele possui pouca cobertura, apesar de ser maior que o Bluetooth, ainda assim é pequeno, e pode apresentar instabilidade e risco de segurança. E a rede 4G atual, ela não suporta conexões massivas e nem performance em tempo real.
Em todas essas opções para comunicação sem fio, há desvantagens. Então, na indústria, existem demandas urgentes para o uso de rede 5G, que aqui o 5G, com seus recursos, que já falamos bastante, como baixa latência, conexão massiva, alta velocidade, slice também, pode atender às necessidades da indústria e assim fornecer uma rede que seja segura, também tem uma conexão, tem uma cobertura ampla e seja flexível para atender a esse cenário. E aqui a gente encerra esse overview do módulo 5. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Acessem a plataforma, consumam todo o conteúdo de lá também, lembrando que essas aulas são apenas complementares. E até breve.